Ele é um economista que se tornou escritor. E, quer dizer, hoje ele é escritor e é economista e também sabe tudo esse homem. Impressionante. Eu vou começar com João Paulo Cuenca. Eu falei que você sabe tudo que eu te vejo no programa da minha amiga Maria Beltrão. E você fala com propriedade sobre vários assuntos. Obrigado, João. Como é que foi a sua criação nesse sentido de ter uma formação geral, de cultura geral, vamos chamar assim? Começa com a minha mãe me ensinando a ler em casa, com umas pecinhas, com letras, assim. Então, com 3 anos, 4 anos, eu já lia e comecei a devorar livros nessa idade, né? Com 3, 4 Mas a minha criação de leitor foi muito horizontal, porque eu lia desde clássicos da literatura até história em quadrinhos, e via os filmes, muito cedo via os filmes do Bergman, do Hitchcock, mas também via cinema americano e via filmes de Kung Fu. Então, ao mesmo tempo que eu gostava de cinema sueco, eu gostava dos filmes de Bruce Lee. Então, isso me deu um colchão interessante, né? O engraçado é a influência da mãe. Nós já tivemos aqui 2 influências familiares, essas 2 moças bonitas que estão hoje comigo, né? Você vê a Giovana, influência da avó, que criou até uma língua estranhíssima. e também a Lia, aí a influência pai e mãe. Agora, é engraçado, eu fico um pouco fascinado quando eu vejo você falando sobre vários assuntos, e agora isso está um pouco explicado nessa diversidade de leitura. E que também, quando me perguntam, me entrevistam, o que é que você lê? Eu digo, eu leio de história em quadrinho. Exatamente. Até Kant. Não tem uma seleção por esse ou por aquele assunto. E em cinema, a mesma coisa. Agora, você assistia filme sueco, assistia Bergman, com que idade? Eu era sócio de uma coisa que não existe mais, que era o Videoclube do Brasil. Você lembra disso? Era filme. Era videofilme, Videoclube do Brasil. Que era VHS, a gente alugava, pagava uma mensalidade. E você podia pegar 2 filmes por dia. Então, eu tinha a fase de completar. Eu via todos os filmes do Hitchcock, eu via todos os filmes do Bergman, eu via todos os filmes do 007, eu via todos os filmes do Bruce Lee. Coisa de colecionador, ia matando. Exatamente. Aí eu li os livros da Agatha Christie, eu li os livros do Simenon, era bem obsessivozinho. Depois eu evoluí. Continuou? Né? Mais ou menos, eu fiquei mais anárquico. Você sabe que antes do videoclube tinha uns cineclubes que alugavam filmes em 16. Que maravilha. 16 milímetros. Para quem tinha projetor em Você casa. tinha que ter aquele projetor, aquela tralha em casa. Você tinha? Não, eu não tinha, mas existia uma filmoteca, quer dizer, eu tinha um projetor que se chamava Cineclube Rainha, que era, sabe de quem? Do pai do Aguilar, artista plástico, José Roberto Aguilar. Então a gente passava coisa, tudo também. Sensacional. Agora, você estudou em colégio de freiras? Estudei no Colégio Sion. Como é que foi essa experiência? Como é que você continuou a sua leitura anárquica dentro do Sion? Pois estudar no Colégio de Freira é bom pelo seguinte, o ano que eu entrei no colégio, ele tinha acabado de virar um colégio misto, então a minha turma tinha 40 pessoas, eram 5 meninos e 35 meninas. Que idade você tinha? Eu tinha 5 anos quando entrei no colégio, mas enfim, isso foi até mais ou menos a minha adolescência. A superioridade numérica das mulheres que bom, era um aspecto bom da educação das freiras, né? E eu frequentava muito uma biblioteca que ficava praticamente na minha rua, no bairro onde eu morava, no Leblon, que hoje em dia virou uma livraria, mas era uma biblioteca municipal, e frequentava muito a biblioteca do colégio, que era, enfim, tinha uma freira que tomava conta e queria podar minhas leituras. Tinha livros que ela não queria que eu lesse. Mas tinham os livros na biblioteca do colégio? Tinha, por exemplo, eu tive a sorte de ler o Rubem Fonseca com uns 9, 10 anos de idade. Porque eu achei os livros do Rubem Fonseca na biblioteca da escola e elas não queriam que eu lesse o Rubem Fonseca. Mas elas queriam ler. Elas compravam assim diligentemente, porque saía um livro novo, estava lá.
E elas Que sabiam faziam exatamente. muito bem, um sinal de extremo bom gosto. Mas essa coisa de eu, com essa idade, sentir que existiam livros proibidos, Isso é aquilo uma maravilha. foi um imã para mim, porque o que você vê na maioria das vezes é o contrário, né? Os professores, os mestres querendo impingir a leitura como se fosse um castigo quase, né? Como se os livros fossem tijolos que você tem que carregar. E que não dá ali, certo, né? ali era um mistério. Por que eu não posso ler os livros do Rubem Fonseca? Por que essa freira, a irmã Laura, não deixa eu pegar esse livro? Então eu vou roubar esse livro. Depois eu devolvia, mas eu tirava ele da biblioteca escondido. Eu acho que o segredo nos colégios era proibir leitura de Machado de Assis, de tudo isso. Criar que aí, um mistério. O moleque, o que é esse Machado? O que quer dizer Machado? De Assis? Criar um mistério. Não é? Porque cria um interesse. Agora, você ser obrigado a ler, não é? Ser E obrigado... a maneira fechada como tinha. Euclides da Cunha, aí você tem que ler Os Sertões. Fica um inferno. Se você proibir, o moleque vai querer ler. Agora, eu estou fascinado com a escolha dessas freiras pelo Rubem Fonseca e por quem mais? Tinha Dostoiévski, eu comecei a ler Crime e Castigo também muito novo, e elas me proibiram, também não podia ler Crime e Castigo. O Fernando Sabino, Encontro Marcado, foi um livro que eu comecei a ler nessa época, depois reli muitas vezes, né? Os livros você começa a ler, os bons livros você nunca pode dizer que leu, né? Você começa a ler porque você vai relendo ao longo da vida, eles vão mudando, como você vai mudando também, né? E outra coisa engraçada, você falou em reler, né? Como filme também. Às vezes não é melhor você reler um livro que você achou maravilhoso ou rever um filme que você achou sensacional do que no escuro pegar um filme qualquer ou um livro qualquer. Tem um momento para as duas coisas, né? Eu também não posso advogar totalmente a favor da releitura, porque senão as pessoas não vão comprar os meus... Não, claro, não. Eu estou falando... Mas sim, porque você vai... Sobretudo em cinema, vai ter mais rápido. Sim, você muda, e as boas obras, elas como são mais permeáveis, você contribui diferente, de forma diferente ao longo do tempo. Então, o Encontro Marcado que eu li com 12 anos, eu entendi, me identifiquei com o início do livro, que é o Eduardo Marciano, jovenzinho. Eu fui entender outras partes do livro mais velho, que eu vou botando a minha vida em comparação em relação aos bons livros e aos bons filmes. Você faz isso também, né? Faço. E com cinema, então, é impressionante que às vezes você vê um filme que você achou mais ou menos, e aí você revê, às vezes até por acaso, você revê em DVD. E é espetacular. E diz, nossa, como é que eu não vi? E acontece o contrário também. Também. É porque às vezes você vai, para ver um filme, você já vai com uma ideia pré-formada, pré-concebida, como não bate naquela ideia, você diz, isso é uma porcaria. Agora, você falou do seu livro, aqui, leia A Última Madrugada, pela editora Leia. Quando é que vai ser lançado? Em maio. É um livro de crônicas. Eu escrevi crônicas para jornais durante 6, 7 anos. Comecei na Tribuna da Imprensa, a falecida Tribuna da Imprensa aqui no Rio. Passei pelo JB, escrevi 4 anos de crônica no Globo. E aí eu compilei 41 crônicas. Como é que qual é o preparo que existe quando você faz o programa da Maria Beltrão? Tem uma preparação, você já escolhe? Tem. Isso surgiu na minha vida de uma forma completamente aleatória, né? A Júlia e o Pedro, que são da equipe do programa, liam minhas crônicas no Globo. Vamos chamar esse cara, o programa está em piloto e tal. E eu achei aquilo muito... Enfim, muito inusitado. E, na verdade, é muito direto. Assim, eu falo sobre o que eu estou realmente lendo e vendo no momento. Então, é uma janela bonita para você divulgar coisas que, de repente, não teriam tanta entrada na televisão, né? E as pessoas, às vezes, me param na rua e falam, comprei aquele livro porque você indicou e o livro é fantástico. Isso dá um prazer. Então, isso é uma remuneração. E cinema também, né? Sim. Filmes, eu falo de música, cinema e de livro. Não pode errar. Pois é. Vai recomendar um filme que, de repente... Falando nisso, eu não sei se o filme saiu aqui ou não saiu aqui, nem me lembro se você comentou, que é um filme que, aliás, é baseado num fato real de um bilionário que ficou tetraplégico e conseguiu um secretário que é tudo, que é um factotum, e que era um ex-presidiário negro. Você se lembra desse livro, desse filme, não? Não, que é uma coisa simbiótica que acontece entre os dois. E o livro tem um humor fantástico e foi feito um filme. Só que eu
também não me lembro do nome. Quer dizer, matéria de informação não há nada melhor do que isso. Pode ser qualquer livro e qualquer filme. Mas é bom esquecer das coisas. Eu acho que as memórias são como... A gente tem que queimar as memórias para andar para frente. Como se a gente fosse uma locomotiva movida a queimar memórias. Por isso, quando a gente esquece alguma coisa, não é ruim. Não tem espaço para outras coisas entrar. Você acha que precisa ter essa alternância, assim? Eu gosto de pensar assim quando eu esqueço do nome de alguma coisa. Acontece às vezes no ar. Ah, no ar é um pânico quando acontece, né? Você fica... e nada. E você já foi pego assim de supetão para dar uma informação que na hora foge? Já. E pior que isso, como é um programa de informação geral, às vezes a Maria pede a minha opinião sobre qualquer assunto. Mas é isso que eu acho. Quando eu pedi para te chamar, é exatamente por causa disso. Eu falei, ele opina sobre tudo, do cocô à bomba atômica. É um perigo isso, né? Não, eu acho fantástico isso. E aí? Não, às vezes eu sou muito contundente, opinativo e talvez o brasileiro não esteja muito acostumado com o contraditório. Então, às vezes, eu recebo umas críticas engraçadas a respeito disso. Mas é a minha opinião, né? É bom ter um programa que permita que você coloque a sua opinião, né? Por mais que ela seja polêmica ou diferente da maioria. Falando nisso, a campanha para que o Cristo Redentor fosse a 8ª maravilha do mundo. Você se manifestou contra isso. Pois é, Jô. Conta o quê? E aí, o que aconteceu? Nessa época, eu escrevi para o Globo e a cidade estava um caos, o Rio de Janeiro estava um caos. Naquela época, um caos comandado pelo César Maia, se eu não me engano. E as pessoas estavam enlouquecidas. Essa eleição das maravilhas do mundo moderno não teve repercussão nenhuma fora do Brasil. No Rio de Janeiro criou-se um aparato midiático, aquilo era muito importante. Então as pessoas votavam, né? E aí eu escrevi que eu não acho que o Cristo é uma maravilha do mundo moderno. Listei no final 7 coisas no Rio de Janeiro que são muito mais bonitas que o Cristo Redentor. Por exemplo, o Gabinete Real de Português de Leitura, a Confeitaria Colombo, enfim. E dizia que o Cristo, na verdade, eu não gosto da estátua do Cristo, que eu acho que era estátua feia, que você vai em Père Lachaise, em Paris, naquele cemitério, e tem colunas de Cristo, tem vários. Aquilo é um Cristo Art Deco. Não tem nada demais naquele design daquele Cristo, enfim. É a minha opinião, né? Eu acho lindo o Corcovado, mas o Cristo podia não estar. Depois também escrevi uma crônica falando que tinha que demolir o maciço da Tijuca para o Rio de Janeiro se conhecer, né? Porque o Rio tem essa fronteira natural que divide a Zona Sul, a Zona Norte, a Barra, e o carioca é um estrangeiro dentro da própria cidade, né, Jô? Ele não... Você pega o cara de Ipanema e leva ele no Andaraí, ele não sai mandar 2 quarteirões. Vai a Madureira com um chapeuzinho de safari. É um estrangeiro dentro da própria cidade, né? Então também escrevi outra coisa falando, olha, vamos derrubar o maciço da Tijuca. Aí as pessoas escrevem de volta, né? Eu acho lindo. As pessoas ficam... Tem um monte de desocupados que escrevem exatamente nessas horas, né? Pra você... Não, mas eu acho ótimo. O cronista é esse personagem que ele está em conflito, ele está... É dessa relação que surge o cronista, esse personagem. Mas a do Cristo, talvez tenha a repercussão mais forte dentro do que você escreveu, uma repercussão achando um absurdo que você escreveu, Ana. Foi. E aí escreveram tantas cartas que na próxima crônica eu escrevi uma nota de desaparecimento ficcional, obviamente, assinada por mim, né, Jô? Dizendo que o grupo de manifestantes pró-Cristo, um grupo radical, religioso, tinha me sequestrado e eu estava desaparecido e não tinha sido encontrado para mandar a crônica. Mas era uma notícia cheia de incongruência, era um absurdo aquilo. E assinada por mim, né? As pessoas acreditaram e chegaram a mandar cartas para o jornal dizendo que viram um menino muito parecido com o autor da crônica, mendigo na estrada em Jacarepaguá, enfim. E vão até o endereço tal... para resgatá-lo, o pobre do Cunhaca que está ali, desaparecido. Aproveito para dizer que eu não tenho Twitter nem Facebook. Não tenho, mas não tenho. E, no entanto, tem gente que assina lá. Existe o Twitter do Jô Soares e o Facebook do Jô Soares. É mentira, porque eu não tenho. Agora, eu me solidarizei com você no negócio do Cristo Redentor, porque eu aqui em São Paulo também tentei lançar uma campanha para que elegessem o Rio Tietê como a 8ª maravilha do mundo. Fizemos até campanha com vocês. Você acredita
que teve gente que reclamou disso. É sério? Mas como é que pode se falar do Tietê assim? Imagina, genial. Porque São Paulo é uma cidade que parece muitas cidades, né? Mas talvez o Rio Tietê seja a única coisa que não tem no mundo coisa parecida. Então, porque São Paulo pode parecer porque... Manhattan, de repente você está num café, parece Paris, parece Nova York. Mas o Tietê não parece com nada. É absolutamente único no mundo. O que tem? Né? Alguém falou? É feio, tem horas. É feio? Sim, ele é feio. Não, é um rio lindo. É o único rio sólido do mundo. É só quando chega no interior que ele é bonito, mas na capital, há 20 anos, ele tá sujo. Onde ele nasce é impressionante. É lindo, né? Sim. E Aí o quando que vão vai fazendo perto, com ele, aos poucos... tá destruindo, e quando chega perto na divisa, quando encontra Aí com o Rio acabou. Paraná, é muito lindo. Mas o governo do estado tá prometendo melhorar. Mas não melhorou. Mas quando eu me refiro ao Tietê, me refiro a essa parte mais florida que ele tem. Enfim, o João Paulo Cuenca, brigadíssimo. O lançamento do livro, A Última Madrugada, vai ser dia 8 de maio, a partir das 20 horas, no Sesc Vila Mariana, aqui em São Paulo, e dia 18 de maio, a partir das 19 horas, na livraria da Travessa de Ipanema, no Rio de Janeiro. Você mora no Rio de Janeiro, né? Moro no Rio, mas viajo muito. Senão não dá. Tá certo. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.